Fala pessoal, belezinha com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para os nossos estudos do índice do dólar para hoje. Lembrando que isso daí que não é uma recomendação de compra e nem uma recomendação de venda. São linhas com comprometimentos institucionais que eu passo para vocês de forma gratuita. Então, para mim saber se eu estou no caminho certo, se eu estou realmente te ajudando, me dá um feedback no comentário aqui embaixo, deixa uma curtida, mas só se realmente estivesse ajudando. Dá trabalho para fazer, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que preparar as linhas, eu tenho que fazer um FII analítico e, bom, tô fazendo isso de graça, eu acho que não custa, não vai cair o seu dedo, mas só se eu estiver realmente te ajudando. Então vamos lá para as linhas do dólar. Hoje eu tenho bastante linhas de comprometimentos vendedores no dólar aqui. As linhas vermelhas são de venda e as linhas verdes são de compra, tá, pessoal? Então, o que aconteceu no dólar ontem? Ele abriu aqui dando uma pernada de alta, né? Segurou aqui nessa região de topo, depois ele veio a despencar. E olha só como que a gente ontem, né? A gente chegou a fazer uma compra aqui com os alunos, né? E como que ontem na parte da tarde foi possível vender. Só que a gente regaçou tanto na parte da manhã que todo mundo bateu a meta logo de manhã, nem precisamos operar na parte da tarde. Mas olha só como que foi possível adiantar essa venda junto com os nossos indicadores, coisa que ninguém do Price Action conseguiria ver aí. Tá? Olhando aqui no Renko, o mercado subiu, tá? Olha só, ele rompeu esse topo aqui de ontem não, de segunda-feira, né? Passou daquela região complicada e ainda mesmo assim continuou complicado. Só que olha só, né, a diferença do volume que rompeu. Esse é o volume que rompeu. Olha a diferença. Deu pra gente comprar, porque o indicador deixou a gente comprar aqui no rompimento, ele confirmou, ele falou, ó, pode comprar, minha média também falou, ó, pode comprar, tá rompendo o topo. E deu essa compra aqui, que foi a partir daqui, que deu mais de 30 pontos aí nessa compra. Deixa eu baixar um pouquinho mais minha tela para poder, isso, deixar aqui no meio. E aí, olha só, ele veio verde, né? Formou o topo, caiu, subiu, caiu e voltou a testar essa mesma região de topo que foi essa daqui. E olha só, vamos fazer uma comparação no volume aqui, pessoal. Olha só aqui a comparação no volume, junto com esse teste que ele voltou a fazer. Cara, se com esse volume aqui, né, ele parou ali, ele precisaria de um volume muito maior que esse para fazer o rompimento, a não ser que a leitura de contexto me dissesse outra coisa. E aí ele volta a testar com esse voluminho aqui. Cara, a venda foi nítida aqui, mas como o indicador estava verde, ele não deixou a gente vender. Aí o que ele fez? Ele corrigiu, né, caiu, deu uma correção e caiu depois, já roxo, acionando vendas pra gente aí. No rompimento da VWAP, foi muito mais provável a venda. E aí o mercado cai 12 pontos em 2 minutos. Esses indicadores de coloração significam volatilidade e agressão dos preços. Então ele vai te disciplinar a não operar nas horas erradas. Mas não é porque ficou verde que você vai comprar e porque está vermelho que você vai vender. Né? Tem a leitura de contexto, tem a leitura de volume, a gente tem que ler o que os players estão fazendo. Tanto que na segunda vez aqui a gente não compraria de forma nenhuma, mesmo ele estando verde. Então tem que ter uma leitura de contexto, até porque o volume não deixou eu comprar. Ah, Daniel, mas aqui, pô, olha a comparação de volume. Por que vocês compraram nessa região aqui, já que o volume era muito menor? Porque é o seguinte, pessoal. Olhando depois no 5R, que a gente opera 12R e 5R dólar, olhando os dois, e no índice a gente opera 18R e 10R olhando os dois. No 5R eu cheguei a ter mais volume, eu não vou para não alongar a aula, até porque isso é uma questão de metodologia para os alunos também não ficar dedurando nossa estratégia, nosso tipo de leitura, que é complexa, tá? Não é tão simples quanto parece. Tem lá um curso de mais de 5 horas só para fazer essa leitura de contexto, só da leitura de contexto, tá? Aí permitiu a gente comprar aqui, mas aqui de forma nenhuma. Tanto que a média estava branca, não confirmando o que o indicador estava. Então ele estava verde aqui, mas a média é branca, ó, tá vendo? Verde aqui, azul aqui e a média branca, então nada a fazer. Já nesse caso aqui, a média me deixou fazer a atuação também, então eu tinha uma confirmação a mais, deixando eu fazer esse trade. Depois ele deu os pontos aqui, ele fez a correção, rompeu a VWAP e tal, venda, gain. Deu uma correção até a VWAP, bateu, veio rompendo a linha, acionou outra venda aqui, mais 17 pontos, teria pegado 11, né? Depois ele corrigiu branco, olha só. Ele deu esses dois boxes de alta no 12R branco, pessoal. Então, tipo, o que ele falou? Ó, vai corrigir até a linha,
depois vai voltar a cair. A gente já tem definido essa linha aqui por conta dessa pernada de baixa com base no 5R. Vai cair. Porque tá subindo, tá falando, Daniel, tá subindo, mas sem força nenhuma na compra. Ainda são os vendedores que estão mandando no jogo. E aí o mercado vem, rompe a média de 200, né, que também estava com indicação de venda. E, cara, volta a cair de novo, formando aqui a mínima praticamente nas regiões de ontem aí, tá? De segunda-feira. E acionou outra venda aqui, ó, nesse box rosa, com a média me deixando vender. E aí o mercado caiu mais 30 pontos, mas nós teríamos saído aqui provavelmente mais 10 pontos. Então esse indicador é feito para quem não sabe a hora de operar, porque o problema do trader é operar toda hora sem critério, né? Não saber as melhores horas para poder operar, e esse indicador de coloração foi feito justamente para isso. Só eu tenho esse indicador de coloração, é meu, é autoria minha, tá, pessoal? E aí agora vamos para as linhas do índice, depois eu volto no fim do vídeo e falo as linhas do dólar e linhas do índice para vocês aí, tá bom? Índice ontem, o que a gente teve no índice ontem? Os pontos que a gente tem, a maioria é comprador, o mercado caiu horrores na sexta, né? Olha, depois vou até mostrar o trade que eu fiz para vocês aqui. Mostrar não, falar onde eu comprei e por que eu comprei, tá? E olha só, o mercado veio subindo, né? A média até confirmou a compra e chegou a dar uma comprinha aqui, mas a gente na live não fez, né? Junto com os alunos, por causa da leitura de contexto que eu achei melhor não fazer essa compra, tanto que ele só andou 200 pontos, depois voltou a cair, né? A gente chegou a fazer uma venda aqui, ó, porque ele caiu, tá? Com o maior volume do dia, testou o ponto de controle de venda de ontem, que era esse cara aqui, que foi o início do movimento desse vendedor aqui, ó. Pode ver que ele testou, tá? Com pouca força, e aí ele voltou a cair. Aí o que eu pensei na hora? Eu falei, cara, esse vendedor aqui ainda tá defendendo os preços, tanto que ele bateu e voltou a cair. Ele deu essa perna de baixa, corrigiu, tá? Depois veio rompendo esse fundo aqui, ó, só que roxo. A gente acabou até fazendo a venda porque eu estava acreditando muito na leitura de contexto. E o mercado caiu, mas não do jeito que eu queria que ele caísse. Caiu roxo, rompeu, ele chegou a cair 200 pontos, mas acabou fazendo uma zeragem aqui em 60 pontos. Alguns alunos são no 0 a 0 porque entrou um pouco mais tarde e tal. Então acabou não dando pra gente fazer esse trade. E aí olha só, né? Eu tive esse puta volume na venda aqui, pessoal, de segunda-feira. De ontem não, de segunda-feira, tá? Toda hora eu tô falando ontem. E ele caiu com barra vermelha, tá? E aí ontem ele veio testar aqui de novo essa mesma região formando um fundo duplo. Só que olha a diferença do volume. Volume bem menor aqui nessa região, tá? Volume bem menor em comparação, porque essa queda aqui é referente a esse volume, tá? Ó, referente a esse volume, e essa queda aqui referente a esse volume aqui. Tá bom? Só para vocês entenderem o que eu tô falando aqui. E aí, só que aqui ele caiu com agressão vermelha vendedora. E agressão vermelha vendedora significa que tem mais de 85% de agressão na venda. E aí ele veio testar essa mesma região com menos volume, branco. O branco significa menos de 25% da força. Cara, sentei o dedo na compra aqui. Só que eu só surfei uns 200 pontinhos aqui mesmo, mais ou menos eu saí, ó, 250 pontos. Dei a saída ali porque não ficou verde, não ficou nada. Tanto que, e também porque já estava em hora de almoço, estava com a meta mais que batida, né? Ganância demais pode vir atrapalhar a gente. E aí o mercado me sobe, desde a hora que eu comprei na cabeça da mosca ali embaixo, porque eu estava analisando o 10R também, que também deu sinal de compra, né? Só que por ser um time menor, eu prefiro o sinal do 18, e como o sinal do 18 não entrou do jeito que eu esperava, eu acabei saindo antes para preservar meu capital. E aí o mercado, depois que eu comprei, me sobe 2.000 pontos, devolve toda a perna de baixa de segunda-feira. Me mostrou a reversão com base no histograma, leitura de contexto, né? Analisando o mercado da forma correta, a gente consegue fazer atuações contra a tendência de forma segura. Ah, mas o mercado caindo, você adivinhou fundo. Eu assumi o risco porque eu estava com a meta do dia dobrada, acabou compensando eu assumir esse risco aqui. Então por isso que eu fiz esse tipo de trade, né? Peguei a faca caindo, vamos se dizer assim, mas eu tinha muitos conceitos analíticos que os indicadores, só os meus indicadores permitiriam eu assumir esse risco. Quem opera no Price Action, acreditou no topo duplo, até é mais agressivo, chegou a fazer uma compra aqui nessa região também, com certeza, só que não tinha as confirmações que eu tenho porque opera pelado, né? Operar sem volume não é nem questão de operar com a coloração, mas sim operar sem o volume, você opera pelado, vendo poucas coisas. E aí, pô, olhando esse conceito tudo aqui de volume e também vindo com, na última vez, com 85% da venda, ele não passou daqui, não é com 25% que ele vai passar, não é com esse volume aqui na comparação que ele vai passar. E é por isso que eu fiz essa compra.
No índice eu tenho comprometimento institucional comprador em quase todas as linhas, tá? Eu vou ter um comprometimento aqui forte na venda em 100.987, eu não tenho nenhum histograma mostrando isso aqui para mim, só que eu tenho que deduzir que, pô, como eu não tenho nenhum histograma e os preços pararam de subir nessa região, significa que um vendedor defendeu lá, ele está escondido nessa posição, mas ele está aqui, e só com essa leitura de contexto que permite eu plotar essa linha aqui para vocês. Quais são as linhas para hoje, Daniel? As linhas para hoje são 100.985, tá? 100.400, 99, 696, 98, 185 e 98, desculpa, 99, 185 e 98, 625. As linhas do dólar, opa, essa aqui é do índice, as linhas do dólar, pessoal, 5458,5, 5434,5, 5403,5, 5375 e 5344,5. No caso, se você quiser colocar exemplo, nesse caso aqui que ficou 5403,5, você pode colocar 5404, arredondar para cima ou para baixo. Eu prefiro geralmente arredondar para baixo porque é uma tendência de baixa, mas você pode fazer do modo que você quiser. Então se encerra por aqui a nossa leitura de hoje. Tomem cuidado, não operem contra a tendência, tentem o máximo possível preservar o capital de vocês. Essas linhas dão muito dinheiro se você souber o que você está fazendo. Só que também não adianta você ficar operando confiando somente, bateu na linha, subiu, tal. Cara, procurem confirmações antes de atuar. Protejam o seu capital ao máximo possível e vamos pro game, tamo junto. E ó, se você usou as linhas, tá usando, tá ajudando, me manda um feedback, me manda uma foto no meu grupo do Telegram, pode me mandar no privado se quiser também. Valeu, pessoal, tamo junto e ó, até amanhã.